Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Giro do Boi e um dos conteúdos mais vistos do nosso programa e sempre é um pedido dos nossos telespectadores é a compra ou a venda de lotes em assentamentos de reforma agrária. E no site do INCRA tem uma orientação que é taxativa. Comprar ou vender lotes do Programa Nacional de Reforma Agrária de forma irregular pode ser enquadrado como crime. O alerta foi feito após um expressivo aumento no número de anúncios de comercialização de terrenos em áreas ainda não tituladas. Com isso, o INCRA quer evitar prejuízos financeiros a muitas famílias que, mesmo de boa fé, acabam se prejudicando por pagar a terceiros algo que poderá não ser reconhecido ou regularizado futuramente pelo Instituto. E o problema pode ser grandioso. Atualmente, o Brasil possui 9.335 áreas destinadas à reforma agrária, ocupando um total de mais de 88 milhões de hectares, divididos em 1.178.891 lotes e atendendo a 971.788 famílias. Como eu disse, este tema é importante e delicado. E para ajudar você que pode estar passando por algum problema ou mesmo precisa se precaver de situações inesperadas, eu vou até Campo Grande, capital sul mato-grossense, aliás, estado que possui muitas terras de reforma agrária, para conversar com o Edson Chaparro, ele que é o chefe de divisão de desenvolvimento de assentamentos do INCRA, do MS. Atualmente, o Edson é o superintendente substituto do INCRA no estado. Edson, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi, amigo. Bom dia, meu amigo, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui para contribuir com esse tema tão relevante para a nossa sociedade rural. Para todo mundo, viu? Edson, você não tem noção da quantidade de perguntas, dúvidas, questionamentos que a gente recebe de todo o país. E a primeira pergunta para você, eu acabei de ver isso no site do governo federal, do INCRA, que compra ou venda irregular de lotes de reforma agrária de forma irregular pode ser considerado como um crime, sim? Exatamente. A compra ou a venda irregular de lotes da reforma agrária é crime. A venda de lotes da reforma agrária ela pode ser enquadrada até como crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal e também infração administrativa, conforme prevê a Lei 8.629 de 1993, que regulamentou o Estatuto da Terra. Então, o beneficiário da reforma agrária que vende o seu lote, ele está sujeito à infração administrativa, além de ser excluído do Programa Nacional de Reforma Agrária, ele não terá mais chance de reingressar no programa futuramente. Que coisa, né? Regra básica, no mínimo 10 anos, né? No mínimo 10 anos, conforme prevê a Constituição Federal, a partir da emissão do primeiro contrato de posse, a pessoa ela pode vender o lote. No entanto, a gente sabe que comprar um lote da reforma agrária, assim como comprar qualquer outro patrimônio, qualquer outro bem, requer alguns cuidados adicionais. E lote em assentamento rural precisa ser escriturado, precisa ser registrado no cartório. Somente com a liberação do lote da escritura no cartório é que a pessoa pode vender o seu lote. Não basta apenas os 10 anos. E as situações elas são extremamente complexas. Nós estamos falando de quase 90 milhões de hectares destinados para a reforma agrária no Brasil, e a agricultura familiar a gente sabe que ajuda a alimentar toda a população, né? Com hortifruti granjeiros, com boi, com leite, enfim. E essas fazendas também, essas pequenas propriedades, elas também estão sujeitas a outras regularizações ambientais, por exemplo, como o CAR, né? Tudo isso eles têm que seguir as regras como qualquer uma outra propriedade privada comprada por uma família, etc., né, Chaparro? Exatamente. A pequena propriedade rural, oriunda de um assentamento da reforma agrária, ela deve seguir as regras impostas às demais propriedades, né? Não é porque é uma área de reforma agrária que ela está isenta de cumprir as regras ambientais e as regras fundiárias, né, previstas na legislação do tema. Maravilha. E vieram várias perguntas, Chaparro, eu queria que você me ajudasse a responder. Eu sei que a sua área é o Mato Grosso do Sul, eu sei que você deve estar passando também com muitos problemas aí de reforma agrária, assim como outros estados da federação. São perguntas que vêm de todo o país e, é claro, com o seu conhecimento, a sua expertise, o seu know-how frente ao INCRA, você pode ajudar alguns dos nossos telespectadores. Por exemplo, a Ildene, da Bahia, ela que é lá do município de Morro do Chapéu,
Ela disse que ela está no assentamento rural, né? Assentamento rural Cafezal e Cafelândia. Quando ela chegou lá, tinham 25 associados. E muitos não se enquadraram nos critérios, né? Que não conseguiram se enquadrar nos critérios do INCRA, acabaram saindo. Ficaram só 7 que assumiram a área. Entre esses 7 estava ela. E disseram que não pode entrar mais ninguém. Afinal, é possível fazer substituição dentro de assentamentos que já existem? É sim. Essa questão da Eudene é pertinente e ela diz respeito ao Programa Nacional do Crédito Fundiário, que é uma das formas de você entrar na reforma agrária, entrar no assentamento rural. O Programa Nacional do Crédito Fundiário, ele é tocado pelo Ministério da Agricultura e ele tem o apoio de parceiros, como as agências de assistência técnica, né, a ATEC dos estados, e quem faz a gestão desse programa nos estados são as UTS, Unidades Técnicas Estaduais. Então, a pessoa que tem interesse em entrar em um assentamento já implantado, ela tem que se submeter aos critérios do programa. É sim possível fazer essa troca antes dos 10 anos, no entanto, precisa ter a autorização da Unidade Técnica Estadual. Uma pessoa pode procurar a Agência de Assistência Técnica Estadual ou a Unidade Técnica Estadual e requerer a sua troca ali no programa dentro do assentamento rural já implantado. Não é uma modalidade de assentamento que o INCRA implanta, é o crédito fundiário. Perfeita a sua colocação. Jaqueline Guedes, ela é de Minas Gerais, porém ela mora aqui na cidade de São Paulo. Ela disse que o pai dela comprou uma terra de uma pessoa que foi beneficiária do INCRA. O documento chegou, eles já fizeram o pagamento, tá? Tudo perfeito. A dúvida é, agora que está regularizado, que podemos fazer todos os procedimentos de compra e venda e passar o documento para o nome do pai dela? A Jaqueline, nesse caso específico dela, houve já a entrega do título de domínio e a quitação desse título. É importante que o proprietário peça ao INCRA a liberação das cláusulas resolutivas, ou seja, o INCRA vai fazer a baixa daquelas condições que estão no título e informar ao cartório que aquele título não tem mais nenhum embaraço no INCRA. Só a partir desse momento, a Jaqueline consegue fazer a tramitação e a transferência do nome da propriedade para o pai dela. Luiz Carlos Viana Carvalho, ele é do assentamento Cinturão Verde, lá em São Luís, no Maranhão. Essa terra foi comprada pelos assentados, né? Acho que foi financiada pelo Banco do Nordeste em 98 e em 2018 concluiu-se o pagamento total. A pergunta dele, nesse caso, o assentado não pode vender o seu lote, já que ele comprou e pagou pela sua terra? Pode sim. Esse é mais um caso de assentamento criado pelo crédito fundiário. A gente vê que já passou o prazo dos 10 anos aí e a pessoa, sim, ela pode fazer a venda desse lote que ela pagou. No entanto, tem alguns critérios que precisa seguir. Primeira coisa, ela tem que procurar a UTE para que proceda a transferência do domínio privado do imóvel e também observar as regras que estão previstas lá no estatuto ou no regimento da associação que foi responsável pela aquisição dessa propriedade lá em 1998. Pessoal, é simples, não adianta você querer fazer negócio com o trem tudo desajeitado, né? Quer ver uma coisa? Olha aqui, a Marta Rocha, aqui do estado de São Paulo, olha só como o pepino que ela está tendo aqui. Ajuda ela, por favor. Tá bom, Chaparro? Eu gostaria de saber se eu consigo fazer uso capião numa área de terra do INCRA. Eu comprei a posse por um contrato de uma pessoa que havia comprado de outra. Olha só a confusão. Agora já não é mais área rural e ninguém mais pode plantar por aqui. Já tem moradia, tem galpão, já é uma área urbana. Já está dentro da cidade essa terra lá. Eu estou na posse comprada há 15 anos. O que eu posso fazer para regularizar o domínio? Você pode ajudá-la, Edson? A Marta? Essa questão da Marta, aí de São Paulo, trata-se de uma área que aparentemente perdeu já a sua função rural ali, né? Então foi englobada ali no perímetro urbano do município. E antes de qualquer coisa, é preciso frisar que não existe a aquisição por uso capião de terras públicas. Isso está lá no artigo 183 da nossa Constituição Federal. E área do INCRA ou área da União não se fala em uso capião. Neste caso específico, para Marta, o município, através do seu plano diretor, ele vai ter que informar ao INCRA que essa área já está dentro do perímetro urbano, né? Então tem que atualizar o plano diretor, e o próprio município pode requerer ao INCRA a descaracterização dessa área de rural para a urbana, e o INCRA passa essa área para a prefeitura,
e vai fazer o ordenamento da ocupação dessa área. O INCRA não faz essa regularização aí desse lote, dessa área urbana aí, 2.000 metros quadrados, né? Entendi. Fique bem claro, pessoal, não existe usucapião para terra pública, tá bom? Bem claro aí, dito pelo Edson. Marcelo Alves, de Novo Progresso, Pará. Ele tem uma área lá, tem todas as documentações, tá? De uma terra que ele foi beneficiado, 8 alqueires. Ele está pensando em vender 4 alqueires, mas ele quer fazer só um contrato de compra e venda registrado e autenticado em cartório. Esse contrato tem valor para a pessoa que comprou? Marcelo, de Novo Progresso, Pará, Edson. Ótimo. Essa pergunta do Marcelo, ela ilustra muitas situações, milhares, na verdade, que acontecem pelo Brasil. Nesse caso específico, não. Só pode apenas quando houver a baixa da cláusula resolutiva do título de domínio, com a consequente averbação dessa baixa lá no cartório. É importante frisar que, com a emissão do título de domínio, tem força de escritura pública, o beneficiário da reforma agrária registra esse título no cartório, depois ele vai fazer o pagamento dessa área aí. Após ele fazer o pagamento, o INCRA vai requerer para o INCRA abaixo da cláusula resolutiva, que ele tem que cumprir, que é o prazo dos 10 anos, observação das questões ambientais e o uso a aplicação da função social nessa terra. Cumpriu esses critérios, aí o INCRA vai informar ao cartório que abaixo da cláusula resolutiva foi feita e só a partir de então que essa pessoa pode fazer um contrato de compra e venda com terceiros. Enquanto não houver a baixa da cláusula resolutiva dos títulos definitivos em assentamento rural no cartório, não pode passar adiante, não pode vender, arrendar, nada. Aí. Essa aqui é bem para você aí, viu, Edson Chaparro? É da Cássia Caldeira, ela é casada, mãe de 2 filhas, ela é assentada lá no assentamento Tupambaê, no município de Miranda. Eu vou até resumir essa pergunta dela, que é um pouco grande. Em 2006, ela recém-casada, ela conseguiu um lote nesse assentamento. Depois, só que esse assentamento não estava dando dinheirinho para ela. O que ela foi? Foi correr atrás da vida dela. Ela foi estudar, ela fez um concurso público, ela passou no concurso público, virou professora. E agora parece que vocês do INCRA e o pessoal da Agraer estão se movimentando para regularizar todo o assentamento. Aliás, eu fico muito feliz com isso, tá? E nesse movimento, né, ela pergunta, será que ela pode perder o lote porque ela já é uma professora, ela é funcionária pública, ela não pode crescer na vida? Dá para você explicar para ela, por gentileza, meu amigo Edson? A Cássia Caldeira, lá de Miranda. É uma pergunta muito feliz da Cássia. Inclusive, é uma feliz coincidência que na semana passada nós estivemos em Miranda promovendo justamente um mutirão de regularização das posses dos assentamentos da região. Esse caso específico da Cássia ilustra a situação de milhares de famílias, não só no Mato Grosso do Sul, mas no país afora, que recebem o lote da reforma agrária e muitas vezes não conseguem desenvolver e tirar dali o seu sustento e vai procurar uma melhor condição de vida, para complementar a renda. Nesse caso da Cássia, ela pode comprovar que ela presta serviço de interesse comunitário na área do assentamento ou na área circunvizinha do assentamento. Se é uma professora que leciona dentro do colégio, dentro do assentamento, ela presta um serviço de interesse comunitário. Isso está previsto na lei. Se é um motorista de um ônibus escolar que faz a zona rural ali no assentamento, ele também presta um serviço de interesse comunitário. Para essas pessoas, mesmo um servidor público que presta serviço dentro do assentamento, ele sim consegue fazer a regularização dele. O que não pode é o servidor público que presta serviço somente dentro da cidade e a atividade laboral dele não é compatível com a exploração do lote. Então, neste caso, não tem como regularizar. Se a casa prestar serviço dentro do assentamento ou na área circunvizinha do assentamento, ela consegue a regularização dela. Então, essa já é uma preocupação do governo federal em relação ao social, né? Vamos supor que é uma merendeira de uma escola na cidade. Todo mundo sabe que merendeira ganha pouco, infelizmente, né? Mas aí ela pode, final de semana, fazer um trabalho social dentro do assentamento, comprovar isso junto às entidades, aí ela consegue, né? Entendi. É um trabalho muito bacana, de olho no social. Domingos Josino de Souza Júnior, lá de Barra do Ouro, Tocantins, ele tem uma posse de terra da União, tem CAR, já fez o GEL. Ele queria tirar uma licença ambiental para fazer uma represa e 2 tanques, eu acho que em 1 hectare, para poder produzir um peixe, para ganhar um troquinho na fazenda dele, né? E
E será que ele consegue essa licença? Como é que ele consegue esse requerimento? É fácil? Como é que é? Ou é difícil, Edson? Nessa questão do seu Domingos aí, é fácil. Ele vai procurar a orientação junto ao Instituto Natureza do Tocantins, o Naturatins, que é o responsável pela emissão dessas licenças. Então, o seu Domingos pode procurar lá o apoio do Naturatins, entrar com o seu pedido lá da licença, e o Instituto vai fazer a avaliação e vai emitir a licença se tiver dentro da legislação ambiental que prevê lá o Naturatins. Tá aí, ó, viu? Por isso que é importante regionalmente você buscar essas informações, tá bom, pessoal? Daiane Cândida Xavier, de Paracatu, Minas Gerais. Uma senhora está querendo efetuar a troca de um terreno que ela tem no assentamento por uma casa na cidade. Olha só, olha o rolo. O título ainda não saiu e estão dizendo que pode sair esse ano. Nesse caso, é confiável para o dono da casa realizar tal troca, ô Edson? Trocar gato por lebre. Eu não faria essas coisas, não, se eu não tiver o documento na minha mão. Você faria, Edson? Em hipótese alguma. Nós temos visto muitas pessoas que estão desfazendo de patrimônio na cidade e fazendo seus investimentos também para comprar lote em assentamento rural sem a devida documentação. E a pessoa vai ficar sem a casa, sem investimento e sem o lote também, porque não pode. Apenas com o CCU, que é o contrato de concessão de uso, o lote não pode ser vendido, ele não pode ser alienado para terceiros. É preciso que haja um título de domínio quitado com as cláusulas baixadas no cartório. Não recomendo. Eu também não. Eu vou comprar um carro sem o documento, sem estar regularizado no Detran, essas coisas, de jeito nenhum. Não pode. Casa, cartório, não tem como, gente. Judson Cardoso, de Santarém, Pará. Um abraço para meus amigos de Santarém. Tem um lote de terra no assentamento que foi criado na minha localidade, mas o INCRA só criou. Nunca deu nada de benefício por aqui. Eu posso vender terras, de 2004. Posso vender terras ou posso cancelar esse assentamento por falta de cumprimentos de legalidade? Judson? Essa questão do Judson aí diz respeito a um assentamento que foi criado já há bastante tempo, né? Então, pode ser que haja alguma pendência documental ali. O assentamento, ele só vai poder passar para frente essa área dele ou pegar a documentação definitiva, lá, o título de domínio, quando houver todos os critérios para titulação cumpridos. Então, tem assentamentos que nós sabemos aí, né? O INCRA possui praticamente 11% do território nacional em extensão de terras e assentamentos, e nós temos N situações país afora. Então, nesse caso do Judson, o assentamento ele precisa aguardar que saia o título de domínio, né, dessa área dele aí. O assentamento criado em 2004 já tem mais de 10 anos, então, pelo prazo temporal, ele já pode sim obter o título de domínio, no entanto, tem outras condições que precisam ser cumpridas. O georreferenciamento feito, esse parcelamento do assentamento tem que estar registrado no cartório. Só a partir daí que o INCRA vai outorgar os títulos de domínio. E a gente não fala em cancelar o assentamento por falta de cumprimento ou de legalidade, né? Nós sabemos que a extensão territorial dos assentamentos no país todo, ela é gigantesca. Então, tem N situações que precisam ser observadas, regionalmente e nacionalmente. Perfeito. Uma última pergunta aqui, vou resumir ela, é o Douglas Alves, de Cajazeiras, na Paraíba. Ele está num assentamento lá há mais de 20 anos. Aí ele está numa dúvida, dizem que quem está com pendências junto ao INCRA não recebe a titulação e o Instituto também, acho que não permite a divisão. Está correto isso? Me parece que essa questão do Douglas também é semelhante à questão do Judson. Ele entrou no assentamento há mais de 10 anos, né? Aparentemente ali ele faz parte da população inicial, ali, da comunidade inicial do assentamento, e ele só vai conseguir receber esse título depois que o assentamento tiver cumprido alguns critérios técnicos ali da titulação do assentamento, né? Se o assentamento está em faixa de fronteira, não é o caso aí, né, da Paraíba, mas assentamentos que estão em faixa de fronteira precisam do assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional. O assentamento precisa ter, todos os assentamentos precisam ter o georreferenciamento concluído, registrado esse parcelamento no cartório. Por quê? Não tem como o INCRA passar para um beneficiário um título de domínio, transferir a propriedade dessa área para um CPF, se a gente não tiver certeza de que a parte lindeira do assentamento não está invadindo a fazenda vizinha, ou vice-versa, que a fazenda não está invadindo a área do assentamento. Daí a importância do georreferenciamento feito
e registrado o referenciamento no cartório. Feito isso, o INCRA procede às atividades de outorga dos títulos de domínio, ou seja, emite o documento de propriedade, que tem força de escritura pública, e a pessoa, se ela quiser pagar, imediatamente ela pode requerer o pagamento do INCRA, que vai gerar a guia de recolhimento da União. A pessoa paga, pede a baixa da cláusula resolutiva para o INCRA faz a baixa e informa ao cartório. Então, o procedimento para titulação, a gente sabe que tem muitas famílias que estão ansiosas para receber o seu título de domínio, e esse é um compromisso do INCRA. Nos últimos anos, nós intensificamos a emissão e a outorga desses títulos de domínio como uma diretriz governamental, e a gente vai alcançar todas essas situações de assentamentos com mais de 10, 15 anos. Não dá para esperar mais. É verdade. Bom, pessoal, na verdade o INCRA cumpre a lei, né? E a gente tem que cumprir a lei por consequência, né? Então procure o órgão, a instituição, o órgão municipal, estadual, federal, no caso do INCRA, mais próximo de você para resolver essa situação. Tá? Queria agradecer a esse bate-papo com o Edson Chaparro, ele que é o chefe da divisão de desenvolvimento de assentamentos do INCRA lá do MS, também superintendente substituto do INCRA no estado. Muito obrigado pelos esclarecimentos e deixa um recado final para os milhões de assentados que estão nos acompanhando nesse exato momento em todo o país, Edson. Ok, o INCRA está semeando agora a esperança dessas famílias que estão há vários anos dentro dos seus lotes, dentro das suas parcelas. A mudança da legislação em 2017, ela está possibilitando que muitas famílias que dormiam com o lote em nome de outra pessoa, hoje pode requerer e conseguir o documento do lote no seu nome. E a gente vai alcançar todas essas famílias. Importante frisar aqui, usar a amplitude desse canal, desse programa, que é muito bem visto, para informar que as regularizações de lote em assentamento rural do INCRA, elas só poderão ser feitas se a posse for comprovada até o dia 22 de dezembro de 2015. Quem ocupou o lote depois dessa data não consegue a regularização. Eu agradeço o programa, a divulgação dessas informações, porque muitas famílias batem a porta do INCRA e não conseguem a regularização, e muitas vezes dentro do assentamento, difícil de chegar a informação, e esse serviço social que é prestado pelo Giro 2 está de parabéns e eu agradeço. A gente que agradece, viu? É a nossa função aqui de divulgar isso para todo o Brasil. Um grande abraço, Edson. Dê um abraço para os amigos aí do INCRA do MS. Um abraço. A seguir tem uma nova rodada de perguntas e respostas.